Casemiro tem mesmo que voltar para a seleção brasileira? Salve, rapaziada, mais um vídeo no canal do Canedo. Como é que vocês estão? Já lança aí, por favor, aquele like, aquela curtida, se inscreva no canal, ative o sininho, importante, sempre que tiver um vídeo vão avisar, pelo menos eu espero. Deixe seu comentário aqui também depois. Papo de hoje sobre Casemiro na seleção brasileira. Mais um apanhado assim de como tem sido a passagem dele pelo Manchester United e evidentemente que depois do jogo contra o Lyon pela Liga Europa, em que o Casemiro foi super decisivo, bom, redes sociais você sabe como funciona, né? E aí meio que virou verdade absoluta que o Casemiro tem que estar na seleção brasileira. Bem, eu já digo logo que concordo em voltar a dar uma oportunidade ao Casemiro. Acho que ele tem feito por merecer. Porém, gostaria de trazer aqui um contraponto do que tem sido não só essa temporada, como as duas últimas do Casemiro. Fica parecendo em que ele foi um tremendo injustiçado desde a ausência dele, e não é bem verdade, né? O Casemiro fez por merecer essa ausência, não à toa, dentro do próprio clube, ele também passou por períodos de turbulência. E aí até que ele está vivendo agora o seu melhor momento, isso sem dúvidas, foi decisivo na classificação do Manchester United para a semifinal da Liga Europa. O United que está fazendo a sua pior Premier League da história, ou se não for da história, bota aí uns 60 anos, pode ainda conseguir a vaga na Liga dos Campeões se for campeão da Liga Europa. Vou chamar aqui a segunda tela, né, para a gente mostrar primeiro essa foto do Casemiro. Assim, não tem nada de extraordinário, mas esse é um post do Casemiro. Ele falou que foi uma noite maluca no Old Trafford, né, com fãs incríveis e estamos indo aí para a semifinal. Se você não acompanhou o jogo, né, pelo amor de Deus, foi mais ou menos isso aqui, né? Primeiro que você pode acompanhar aí em paralelo, né? Mas a história do Casemiro no jogo é que na prorrogação, quando estava 4-2 Lyon com a menos, 4-2 Lyon, o Casemiro sofre o pênalti, né? Ele aparece na área e sofre o pênalti do 4-3, o Bruno Fernandes fez o gol. Ele dá o passe para o Mainoo fazer um bonito gol, o 4-4, e ele lança o Maguire para fazer o 5-4. Fora o fato dele ainda ter vencido 9 duelos ao longo do jogo, então foi uma super atuação do Casemiro, uma das melhores dele nos últimos tempos, talvez a melhor, e que chamou muita atenção, né, de imprensa, de torcedores brasileiros, rede social como um todo. E aí tava enxurrada. Casemiro, é um absurdo o Casemiro ter saído da seleção e tal. Eu não penso desse jeito, não acho que é bem assim. Para isso, assim, a gente precisa primeiro aqui dar o contexto, né? Casemiro na seleção brasileira, titular em 2 Copas, titular absoluto, né, dos 2 ciclos com Tite, primeiro volante de muito nível na seleção brasileira, no Real Madrid. Não tenho o que falar dele. Mas assim, nesse ciclo de Diniz, né? Vai lá, começou com o Ramon, mas logo depois com o Diniz, o Casemiro teve atuações muito abaixo, assim, e eu me lembro, né? Contra a Colômbia, contra o Uruguai. O Uruguai foi o último jogo do Casemiro, por sinal também o último jogo do Neymar, em 17 de outubro de 2023, aquele 2-0 Uruguai, que o Brasil não fez nada, o Neymar se lesionou e o Casemiro não voltou mais a ser chamado para a seleção. E assim, não consigo criticar, por mais que beleza, o André não se firmou, o Bruno Guimarães como primeiro não rende igual, tá difícil de encontrar, o João Gomes foi lá na Copa América, também não jogou nada. Beleza, mas assim, eu acho que a seleção também precisava fazer testes, tentar encontrar novos nomes, enquanto o Casemiro também não jogava bem pelo seu clube, né? O Casemiro não podia jogar com o nome na seleção brasileira, aliás, ninguém deveria, né? Por mais que isso até aconteça. E assim, as atuações do Casemiro no Manchester United vão muito assim, lá e cá, por fases. Alguns meses o Casemiro está bem, outros está mal. Ele teve uma lesão na temporada 23-24 e essa eu acho que foi a pior dele, né? Mas na primeira também já não teve uma super sequência. O número de cartões também mostra que ele teve uma dificuldade talvez de se adaptar à correria da Premier League. Ele tomou 3 amarelos e 2 vermelhos na primeira temporada.
Na segunda, em que ele jogou bem menos, teve uma média alta também, 9 amarelos e 1 vermelho. E nessa ele só levou 6 cartões amarelos, né? Tudo bem, em 36 jogos, mas tá melhor nessa temporada. Só que é um recorte ainda injusto. Não é fidedigno com a realidade, né, que foi a atual temporada do Casemiro. Primeiro que assim, ele quase saiu na janela. O United tentou explorar esse mercado, teve a chegada do Gart. Tem um jogo simbólico que é o Crystal Palace, que é, por sinal, é um jogo do meme, em que eu acho que ele foi até um pouco ridicularizado, né? Acho que muitos comentaristas pegaram pesado com ele lá na Inglaterra mesmo, torcida, mas foi um jogo que ele sofreu muito, ele apanhou, que foi aquele 4-0 para o Crystal Palace que o Olise e Eze, foi no fim da temporada 23-24, e ali o Casemiro termina muito em baixa, não sai no verão, não sei se o United não conseguiu proposta e tal, e ele começa muito mal essa temporada, que tem esse jogo para o Liverpool, 3-0 para o Liverpool em setembro, ainda era o Ten Hag, que ele vira meme também, né? Que ele falhou em 2 gols, ele oferecendo, né, para o Salah e para o Luiz Dias, né? E a realidade era, o Casemiro não estava se encontrando, às vezes entrava no time, às vezes não. Chegou a ficar 6 jogos seguidos no banco de reservas em janeiro, e as coisas começam a mudar em fevereiro, já com o Rubem Amorim. O Rubem Amorim tinha chegado até antes, né? Inclusive ele foi o cara que botou o Casemiro 6 vezes seguidas no banco em janeiro. Contra o Tottenham ele volta a jogar, dia 16/2 volta a ser titular. Desde então aí passou a ser a virada de chave. De fevereiro para cá o Casemiro faz 12 jogos, 9 como titular. Estou tratando aqui essa linha do tempo se você tiver no futuro. O último jogo foi o Lyon nas quartas de final da Europa League. E nesse recorte aí de 12 jogos, ele teve atuações muito impressionantes. Como, por exemplo, contra o Arsenal, que ele consegue 9 desarmes. Contra o Manchester City, que ele consegue 11 desarmes, o maior número de desarmes de um jogador do United na Premier League desde 2008. Então, limpou geral, muito bem fisicamente. E agora contra o Lyon, que ele conseguiu sofrer pênalti, 2 assistências, 9 duelos que ele ganhou. E de fato, sim, ele hoje é um jogador super importante. E olhando esse recorte de fevereiro para cá, cara, é justo, né? Ao mesmo tempo em que o Brasil também pode não ter encontrado o seu meio campo, é justo. Tem uma outra ótica, eu acho que a gente pode olhar. O Manchester United, em todos esses grandes jogos, né, e nos últimos jogos, ele vem atuando com um esquema diferente, com 3 zagueiros. Então não é um Casemiro tão exposto quanto antes, numa linha de 4, e ele está protegendo aquela linha de 4. Agora tem 3 zagueiros. E aí o Casemiro talvez não fique exatamente com um serviço super sujo ou com aquela missão de não fazer a bola estourar lá, tentando aqui me conter para não rolar um lá ele. Mas o Casemiro tem essa mudança de esquema, que eu não vejo a seleção atuando com 3 zagueiros. Até que ponto isso influenciou ou não também nas atuações do Casemiro? Eu acho que influencia, né? E se o Brasil vai jogar num contexto diferente, a gente tem que levar isso em consideração, só para não tratar como verdade absoluta, né? Nesses últimos jogos, os zagueiros Maguire, De Ligt, Ioro, são principalmente as opções, são mais opções até que o United tem na zaga. Lindelof às vezes joga, e o Casemiro joga ali numa linha, seja com Eriksen, com o Gart, às vezes com o Bruno. É um Casemiro um pouco mais protegido, e até que isso dê liberdade também para ele atuar na frente. Importante pontuar isso, porque há um perigo aí com o senso comum, as redes sociais causam esse efeito, né? De você ver todo mundo, de repente está todo mundo falando do Casemiro na seleção, e eu concordo, é legal. Eu acho que o Casemiro faz o suficiente para estar numa data FIFA de junho, daqui a um mês mais ou menos deve ter convocação, mas vamos com calma, vamos observar. Ele parece estar muito bem fisicamente, tem feito jogos em sequência, jogou a prorrogação inteira agora. Nas outras temporadas ele não estava tão bem fisicamente, né? Aparentava estar até um pouco acima do peso.
E acho super justo que ele tenha ficado fora e o Brasil tenha testado novos nomes. Calhou de não se firmarem, acho que o André merece ser convocado ainda, Bruno Guimarães, com outro treinador a gente também vai passar a ter outras impressões sobre aqueles jogadores, mas não é como se o Casemiro fosse o super injustiçado. Parabéns para ele por essa sequência, um baita de um jogador, vamos acompanhar daqui para frente, torcer para que ele, aos 33 anos, ainda tem lenha para queimar, de repente ele se firma e a gente tem um Casemiro por mais um ciclo, né? Mais uma Copa do Mundo. Cara, se ele estiver jogando o que ele está jogando agora, vou achar maravilhoso, né? Mas só é importante a gente pontuar aqui que não considero que ele foi um super injustiçado e acho que ele não estava fazendo por merecer, está fazendo agora. Vamos acompanhar Casemiro na seleção brasileira. Quanto mais opção, gente, melhor, né? A gente está precisando bastante. Não sabemos nem quem vai ser o treinador, tema para outros vídeos. Pode ser o Ancelotti, pode ser o JJ. Espero que os dois estejam olhando essa boa fase do Casemiro de perto. Valeu, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Deixe seu comentário aí, o que você está achando sobre a fase do Casemiro e sobre o vídeo e qualquer sugestão que você queira dar pro canal. Valeu, tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.